nós já ouvimos muitas vezes uma oração que alguém diz assim: em nome de Jesus de Nazaré. Você já ouviu isso, irmão? Em nome de Jesus de Nazaré. Então prepara o teu coração hoje para desconstruir algumas coisas que foram construídas. E como diz, né? Vamos descoisar as coisas que estavam coisadas. Essa é a ideia do Evangelho da graça de Deus. É remover os carrapichos que estavam ali da religiosidade e nos dar uma vida abundante em Cristo Jesus. Então, muitos de nós já oramos assim, em nome de Jesus de Nazaré. Nós já ouvimos, já pregamos, já ensinamos, dizendo assim: sejam, Paulo disse isso, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Como eu sou de quem, irmãos? De Cristo. Nós dizemos que nós temos que imitar Jesus. Paulo disse Cristo. Mas nós vamos para a palavra, amém, irmãos? Nós vamos para o Evangelho. Eu preparei um pouco os líderes durante a semana, no grupo ali que a gente tem, para esta palavra. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 17. Isso é um alimento mais forte, né, irmãos? Não é leite, né? Paulo disse lá aos Coríntios: leite vos dei a beber, né? Eu não pude dar alimento sólido, mas nós podemos nos alimentar com alimento sólido. Mateus 16, vamos ler do 13 ao 17, diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo está dizendo que é o Filho do Homem? Ou quem dizes, né? Quem estão dizendo que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado, feliz você é, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne, sangue, apostilas, teologia, mas pelo meu Pai que está nos céus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Quero compartilhar com você um tema que muito poucas vezes as denominações vão ensinar para as pessoas, pastores vão ensinar para as pessoas, porque é um tema onde não é revelado em estudos, é revelado pelo Pai. O que você vai ouvir aqui hoje, e toda a mensagem que você ouvir aqui, o que é revelado a você, não é por causa que você está entendendo um estudo, mas o que você vai entender hoje aqui é porque o Pai vai revelar a você, é uma revelação dada de Deus a você. Como todo o Evangelho da Graça é uma revelação dada, né? Paulo já ensinou isso. E Jesus, ele diz assim: olha, isso não foi revelado a você, quando Pedro responde, né? Não foi revelado a você por carne ou sangue, mas foi o Pai que revelou. Quer dizer, isso não é da terra, isso é do céu, é uma revelação do céu. Não é da terra, é o Pai que revela. Jesus queria saber como as pessoas estavam vendo Ele, como as pessoas estavam conhecendo Ele. E uma das coisas que nós precisamos entender, e eu tenho uma irmã que está tirando várias dúvidas comigo, e ela mora em Roma, né, na Itália, e está participando de uma igreja lá e tirando várias dúvidas, né? E inclusive até um dos vídeos sobre revelação que a gente ministrou aqui, foi numa quinta-feira, eu vou estar mandando também para ela esse vídeo. E ela vem com várias dúvidas, e hoje eu falei para ela sobre isso. Eu disse: olha, o que nós precisamos entender é as alianças, antiga aliança, nova aliança. Muitas pessoas pensam que todo o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João é nova aliança. Eu disse: não, a nova aliança é depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Foi estabelecida uma nova aliança, porque a aliança é por causa do sangue, né? É firmada por causa do sangue de Jesus. Então, ali estabelece uma nova aliança. Então, o que nós entendemos? Que toda a vida de Jesus foi debaixo da onde, irmãos? Da antiga aliança. Toda a vida de Jesus.
Toda a vida terrena de Jesus foi debaixo de uma antiga aliança. Então, quando nós dizemos assim, que nós precisamos imitar a Cristo, e nós oramos em nome de Jesus de Nazaré, há muitas controvérsias nisso, muita coisa que não faz sentido para o Evangelho hoje. Não faz sentido, e o tema da mensagem hoje é Jesus de Nazaré e Cristo ressuscitado. Esse é o tema hoje. Com quem nós andamos hoje? Com Jesus de Nazaré ou com o Cristo ressuscitado? Esse é o assunto que nós vamos desenvolver. Então, a revelação de quem Jesus é, nós não encontramos em nada dessa terra, nem na pregação da lei. E durante esse sermão, como eu disse para os irmãos, é o Pai que vai revelar para nós quem é Jesus. Como Ele revelou para Pedro, como Ele tem revelado aos filhos, Ele vai revelar para nós hoje quem é Cristo. Amém, irmãos? É somente Ele que revela. Então a primeira coisa aqui que eu quero tratar com os irmãos é se é preciso conhecer a Cristo. Hoje a gente pode olhar para o Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João e dizer, não, eu quero fazer como Jesus. Quando nós lemos Filipenses capítulo 3, versículo 10, se você puder, leia aqui no Data Show. E Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim, quero conhecer Cristo. Olha só o que ele diz. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim, você vai acompanhando aí quando chegar. Filipenses diz assim, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. É sua vida, irmãos, aqui na terra. Como que ele quer conhecer Jesus? O poder da ressurreição. Ele quer conhecer Cristo. Coloca para nós aí, se der. Quero conhecer a Cristo, preste bem atenção, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que, quando nós dizemos assim, não, nós temos que imitar Jesus, Paulo está dizendo que ele quer conhecer Cristo, e não Jesus de Nazaré. Não é Jesus de Nazaré. O que nós estamos vendo aqui, eu já vou chegar lá, porque que isso não é da nova aliança, e não é da igreja hoje. Não é da igreja hoje dizer, eu vou imitar Jesus de Nazaré. Então, nós olhamos para Paulo, e Paulo está dizendo, não, eu não quero conhecer Jesus de Nazaré, eu quero conhecer Cristo. E mais, Cristo é o ungido, né? O Messias. E ele diz ainda, e o poder da sua ressurreição. Eu não quero conhecer para trás, eu quero conhecer para frente. É a nova aliança. Hoje eu comentava com essa irmã e dizia assim, olha, a maioria das igrejas hoje, elas vivem a antiga aliança. Aí ela citou algumas igrejas, eu disse, não, essas igrejas aí já são escancaradas mesmo assim, algumas seitas, né? Mas no meio cristão, no meio evangélico, tem vários legalismos, e eu comecei a citar para ela alguns legalismos, porque isso é quase imperceptível. Todo mundo pensa que está na nova aliança, que está vivendo a nova aliança, que está debaixo da graça de Deus, mas quando a gente vai para as práticas do evangelho, e vê um texto como esse, se contradiz como em nome de Jesus de Nazaré, se contradiz como eu tenho que imitar Jesus. Porque Paulo está dizendo, eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, não quero saber daquela carne que morreu, eu quero saber do Cristo vivo, é o poder da ressurreição, não é sobre aquela carne que estava aqui, é sobre aquele que está vivo, assentado à direita de Deus o Pai, e que a palavra de Deus diz que nós estamos também nele, que aonde Ele está, nós estamos, assentados nos lugares celestiais. Por isso Paulo diz, eu quero conhecer esse Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele é na sua morte. 2 Coríntios 5,16, olha só o que ele diz, eu estou tratando aqui se é preciso nós conhecermos a Cristo. Filipenses diz que sim. 2 Coríntios 5,16, assim que nós
ou de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos ou conhecemos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma. Antes ou agora, irmãos? Antes conhecemos Cristo dessa forma. De que forma? Em forma humana. Nós conhecemos antes Jesus de Nazaré, em forma humana. Paulo está dizendo aos coríntios, ainda que antes a gente conheceu, agora não mais. A gente não observa mais isso, a gente observa agora do ponto de vista espiritual. Ele diz, temos conhecido Cristo dessa forma, já não conhecemos mais. Então, será que é preciso conhecer Cristo ou é preciso conhecer Jesus de Nazaré? Mas os dois não são o mesmo? Em partes eles são o mesmo. Mas na essência hoje, que nós precisamos entender, é que hoje nós andamos com o Cristo. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, e a gente já vai ver isso, Jesus de Nazaré, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, Jesus de Nazaré, nós conhecemos de ouvir falar, mas o Cristo, nós conhecemos de andar com Ele. Porque você não conhece Jesus de andar com Ele, Ele morreu. Você conhece o Cristo de andar com você, porque Ele habita em você. Olha o entendimento, como muda o entendimento de todas as coisas. Quando você entende essa diferença de Jesus de Nazaré e de Cristo, você entende a antiga aliança e a nova, você entende a lei e a graça, você começa a ler a palavra de Deus sabendo que aquela parte que você está lendo não faz parte da graça de Deus, é uma parte da lei, que tinha os ensinos para aquele tempo, e agora é outro ensino para esse tempo. Abre o teu entendimento, abre o seu entendimento. Entender que hoje nós estamos debaixo da autoridade de Cristo, muda o seu entendimento de ler a Bíblia, de ouvir mensagens, de ouvir canções, muda. Você não ouve mais qualquer coisa, você não ouve mais qualquer canção, você não ouve mais qualquer mensagem, porque as pessoas às vezes estão pregando, cantando sobre Jesus de Nazaré, mas eu e você, nós já estamos no Cristo. Jesus, ele disse assim, eu sou a porta, ele não disse? Não falou? Eu sou a porta, aquele que vem a mim, entrará, achará pastagens. Pastagem está na porta ou está depois da porta? Tem muito cristão que parou na porta. Jesus disse que ele é a porta só para entrar, é para você conhecer a Deus e entrar e desfrutar daquilo que tem no caminho, porque ele disse também que ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Então não pare na porta conhecendo Jesus de Nazaré. Ele morreu por mim na cruz, amém, esse é o sacrifício de Cristo, nós honramos, mas agora nós estamos com o Cristo ressuscitado. Nós não estamos, quando foram procurar Jesus no túmulo, ele disse assim, aquele a quem vocês procuram não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou. Eu e você hoje, a nova aliança fala sobre o Cristo. E aí nós vamos crescendo nisso. Então, Jesus de Nazaré, enquanto você ora e diz em nome de Jesus de Nazaré, você está andando, olhando para alguém que você só ouviu falar. Mas o Cristo é alguém que você anda junto e que anda com você. Aleluia. Você não anda com Jesus de Nazaré judeu. Jesus de Nazaré era judeu, veio cumprir toda a lei judaica. Nós podemos entender que Cristo, ou Jesus, é carne e Cristo é espírito. Jesus carne era judeu, com costumes judeus. O Cristo espírito, o Cristo que hoje habita em nós, que é espírito, seus princípios e a sua natureza são do céu. Então entenda, Jesus de Nazaré é carne, é judeu, vestia como judeu, não era
loirinho como pintam aí, ele se vestia como judeu, tinha cor de judeu, comia comidas de judeu, costumes judeus, religião judaica, ele era judeu. Você quer imitar Jesus de Nazaré? Então você vai ter que circuncidar, os irmãos aí, vai ter que circuncidar, tem que levar os filhos, apresentar no templo e trazer também uma pombinha, quando vai apresentar, tem que trazer uma pombinha para sacrificar. Se você quer imitar Jesus de Nazaré, você vai ter que guardar o sábado. Se você quer imitar Jesus de Nazaré, você vai ter que fazer um monte de coisa que é judeu, que é judaico, que é de Israel. Porque Jesus é carne, mas Cristo é o Espírito. Então a maioria dos cristãos não sabem fazer essa distinção. Eles são a mesma pessoa, porém em tempos diferentes e propósito diferente. Jesus de Nazaré veio cumprir a lei. As pessoas dizem, eu quero imitar Jesus, e a maioria não sabe que nós apresentamos aqui as crianças. Há poucos dias a gente apresentou aqui crianças, todos os irmãos aqui, quando nasce criança a gente apresenta, mas a gente sabe o princípio disso. Porque quando nós vamos para um lugar mais legalista, ele diz, nós apresentamos aqui as crianças como Jesus foi apresentado no templo. Não pode. Não pode, porque Jesus apresentado no templo estava cumprindo a lei. Você está debaixo da lei? Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, diz Gálatas. Nós estamos na graça de Deus. Amém? Nós estamos na nova aliança. Então, fazer essa distinção entre Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado é muito importante para nós. É importante para nós orar, é importante para nós estudar o Evangelho, é importante para a gente viver, para a gente saber o que a gente ouve. Agora, o Cristo ressuscitado, diferente do Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei. O Cristo ressuscitado já cumpriu. Aleluia! Ele já cumpriu a lei. Jesus de Nazaré viveu, Cristo vive. Glória a Deus, aleluia. O Jesus de Nazaré, ele serviu como modelo de filho de Deus, como modelo de filho de Deus, ou unigênito de Deus, o único filho. Mas o Cristo ressuscitado, ele não é só um modelo, ele mora nos filhos de Deus. Olha que diferença. Jesus de Nazaré andava do lado, o Cristo ressuscitado anda dentro de você. E aí o seu entendimento vai expandindo. E eu volto à pergunta, nós devemos imitar Jesus de Nazaré em algumas coisas sim. Por exemplo, nós precisamos imitar Jesus de Nazaré em tudo aquilo que não é lei. Tudo aquilo que não é lei. Jesus ensinou sobre humildade, Jesus ensinou sobre amar, Jesus ensinou sobre perdão, Jesus ensinou sobre amar a Deus. Jesus ensinou muitas coisas que não é por causa da lei, é para todo filho de Deus. É para todo filho de Deus amar, sim ou não? É para todo filho de Deus perdoar, sim ou não? Todo filho de Deus é um modelo. Agora, é para todo filho de Deus guardar o sábado? Não, era uma lei judaica. Agora, é para todo filho de Deus fazer sacrifício? Não, era uma lei judaica. Você entende? Então, nós temos que imitar Jesus de Nazaré? Depende. Se for da lei, não. Nós não imitamos a religião judaica. Senão nós vamos colocar o quipar, nós vamos tocar chofar, a gente vai fazer reunião das primícias, a gente vai colocar a arca aqui, nós vamos transformar, judaizar a igreja. Senão nós vamos transformar a igreja numa sinagoga. Uma sinagoga judaica, o cara está pregando com a estola, com o quipar, tem chofar, tem as primícias, tem a arca da aliança, é uma sinagoga, não é uma igreja. A igreja de Jesus não tem isso. Então observe que para nós viver hoje uma vida diferente em Deus, nós precisamos ter muita clareza na nossa vida, no nosso entendimento, no nosso coração, no nosso dia a dia, de que nós estamos agora com Cristo vivo, ressuscitado.
Não olho para aquela imagenzinha de Jesus, coitadinho, todo sangrando, todo sofrido, coitado, uma cara sofrida, meu Deus. Não, nós agora estamos com aquele que tem toda a glória, aquele que regenera eu e você, que nos dá toda a força, que nos dá vida dia após dia, que sem Ele, irmãos, nós não tínhamos a misericórdia que tem se renovado dia após dia. É com esse que nós andamos. Nós precisaremos então, como eu falei, ser circuncidado, fazer todas essas coisas, se você quer imitar Jesus de Nazaré. A carne de Cristo nos deu a entrada para quê? Para viver pela fé. Foi a carne de Jesus que nos deu essa entrada, Ele é a porta. Depois dali eu tenho que viver pela fé, não tenho que ficar na porta. Se eu ficar na porta, eu vou viver debaixo de sacrifício, de ordenança, né? De jejuns, de promessa, de voto e de um monte de coisa. Por quê? Porque eu estou vivendo na porta. Não, mas Jesus foi a porta que abriu. Não é a porta que está fechada para eu ficar esperando. É a porta que abriu para mim entrar e viver o que, irmãos? Pela fé. Ficou do lado de lá da porta a lei. Ficou do lado de lá da porta o sacrifício. Ficou do lado de lá da porta o voto. Ficou do lado de lá da porta a condenação. Ficou do lado de lá da porta a culpa. Ficou do lado de lá da porta a falta de perdão. Agora nós vivemos pela fé. Agora nós vivemos o perdão totalmente perdoados pela obra de Cristo. Agora nós não vivemos mais a culpa, nós vivemos a liberdade. Aleluia! E a quem nós pertencemos agora? Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos 7, 4. O Jesus de Nazaré, debaixo da antiga aliança, o Cristo ressuscitado, graça abundante. Amém? 2 Coríntios, não? Romanos 7, 4. Coloca para nós, Romanos 7, 4. Bem-aventurados. Opa. Deixa eu ler aqui. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Vocês morreram para a lei. Guarda isso, irmãos. Eu e você, nós morremos para a lei. Amém? Amém, irmãos? Morremos para a lei. Guarda isso, presta atenção. Eu não vim aqui trazer uma mensagem para emocionar você, para você chorar, não. Mas para você sair daqui e ler isso aqui em casa com entendimento. E orar com entendimento. E viver uma vida cristã com entendimento, maduro. A pessoa madura. Olha o que ele diz: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Por meio do que, irmãos? Do corpo de Cristo, na morte de Jesus. Para pertencerem a outro, para pertencerem a Jesus de Nazaré? Não, para pertencerem a outro. E ele diz: aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possamos frutificar para Deus. Olha só como está tudo aqui. Ele está dizendo assim: olha, em Cristo, em Jesus, no corpo de Jesus, vocês morreram para a lei. Não tem mais sacrifício, não tem mais ordenança, vocês não estão mais debaixo de voto mais, vocês não estão mais debaixo dessas coisas, vocês morreram para a lei, estão mortos para a lei. Escute, isso é muito importante entender. Você morreu para a lei, e tudo aquilo que hoje tentam colocar sobre você, para você ganhar alguma coisa de Deus, ou receber alguma coisa de Deus, se você faz, você está debaixo da lei. Mas a palavra de Deus diz que você morreu para a lei, ou seja, não há sobre a sua vida essa lei, mas se você quer praticar ela, vai ter que praticar toda a lei. Toda a lei. Mas eu morri para a lei. Você morreu para a lei. Aonde? No corpo de Jesus. Então, no corpo de Jesus eu morri, mas eu ressuscitei aonde? Com aquele que ressuscitou. Você entende que a minha vida e a sua agora não é uma vida de morte, é uma vida ressuscitada. Aleluia. Jesus ressuscitou com o corpo glorioso, Cristo. E eu e você estamos aonde?
junto com Ele. Glória a Deus, junto com Ele. Diz assim, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. A quem que você pertence hoje? A quem que você pertence hoje? A quem que eu pertenço hoje? A outro. Você não pertence mais a um Jesus de Nazaré judaico. Você não tem que ir à igreja para fazer alguma coisa para Deus. Isso é coisa da lei. Eu não vou na igreja para fazer alguma coisa, para receber alguma coisa. Eu não vou na igreja para oferecer a Deus alguma coisa, para receber alguma coisa de Deus. Não, isso é da lei. Eu já estou em Deus agora. Eu já estou no Cristo ressuscitado. Eu gostaria muito que você hoje tivesse a mesma revelação de Pedro. A mesma. E não saísse daqui como os outros que disseram assim, uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Mas Pedro disse, não, você é o Cristo, o Filho de Deus. Que você possa sair daqui hoje dizendo assim, olha, eu estou no Cristo ressuscitado. Aleluia. Eu estou vivendo a vida do Cristo ressuscitado. Aleluia. Eu e você, o texto ainda segue dizendo assim, olha, para pertencerem a outro. Quer dizer, você já tem dono, você já tem alguém sobre a sua vida. E esse alguém não é de carne, esse alguém é o Cristo, o ungido de Deus. É importante entender isso, irmãos. E nós estamos tratando ainda os mesmos assuntos, ou alguns assuntos que nós temos tratado há muitos anos na comunidade. Que é a compreensão de não estar subjugado à lei, não estar sendo escravos da lei. Quando de repente algum de nós ainda vai para o Jesus de Nazaré e diz, não, mas Jesus fazia isso, eu vou fazer. Mas era sobre amor que ele fazia? Era sobre um mandamento que é para todo filho de Deus? Ou era para a lei? Ou era da lei? Ou era judeu? Então nós precisamos andar no tempo que nós estamos vivendo. Em Gálatas diz assim, olha, aquele que está debaixo da lei, está debaixo de maldição. É a única maldição que você vê na Bíblia. Você não vê maldição hereditária, você não vê, né? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ela estava dizendo assim para mim, pastor, mas que negócio é esse de maldição geracional? Que a minha mãe tinha isso, meu pai tinha isso, e eu tenho isso, isso eu disse para ela, não existe nada disso, não tem maldição, não tem nenhum espírito que acompanha, a não ser o Espírito de Deus, que acompanha a nossa família. Isso é coisa que foi inventada, não existe isso no Evangelho. Se tem algum mal na sua vida, quando você recebeu Cristo, o mal foi embora, é só Cristo na sua vida, você pertence a outro. Amém? Você pertence a Jesus. Você entendeu, irmão, que agora você está com o Jesus Cristo, não o Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado, é o Cristo vivo, é aquele que também a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que ressuscitou ele está em mim e você. Olha só como muda a nossa vida, o nosso entendimento sobre quem nós somos. E a minha oração hoje é que você saia daqui hoje entendendo quem você é, que você está em Cristo, e eu tenho certeza que nada mais vai abalar a sua fé, porque esse entendimento não é um entendimento emocional, ai, Jesus está comigo hoje, mas se amanhã eu resvalar o pé, Ele me abandonou. Não, eu estou com o Cristo ressuscitado, aleluia. Ele venceu, eu venci. Ele ressuscitou, eu ressuscitei. Ele vive, eu vivo. Amém. Tudo que é dele é meu. Toda a presença que ele tem no Pai, eu tenho também. Glória a Deus. Como eu gostaria que esse entendimento viesse para toda a igreja. E nós parássemos de viver muitas vezes coisas que nem costume nosso é. Nem costume brasileiro é um costume judaico, lei judaica, pessoas que estão às vezes subjugadas com a sua mente,
em lugares que estão só emocionando elas, mas não está transformando, não está dizendo para ela quem ela é em Jesus, não está dizendo o que ela tem. Nós estamos recebendo aqui hoje uma riqueza de entendimento. Eu pertenço a outro. Isso é muito importante. Só esse texto aqui a gente podia pregar muita coisa hoje. Se você pertence a outro, que maldição pode ter na sua vida? Se você pertence a outro, que feitiço pode tocar em você? Se você pertence a outro, que demônio pode atrapalhar a tua vida? Se você pertence a outro, que praga rogada pode tocar em você? Se você pertence ao outro, que é o Jesus, o Cristo, que é o Cristo ressuscitado, se você pertence ao outro, por que nós temos que fazer culto de libertação? Se você pertence ao outro, para que fazer quebra de maldição, se não há maldição? Há maldição em Cristo, irmãos? Não! Na cruz foi quebrada toda a maldição da lei. Se eu pertenço ao outro, eu estou seguro. Se eu pertenço ao outro, eu tenho vida. Se eu pertenço ao outro, eu já estou totalmente abençoado. Totalmente abençoado. Esse entendimento, eu sei que quando eu comecei a falar isso, e eu preguei um pouco sobre isso há um tempo atrás, eu sei que na mente de muitas pessoas poderiam dizer assim, parece uma heresia, né? Que Jesus veio para moldar o ser humano, mostrar como ele tem que andar, só que a gente precisa fazer essa separação. O Jesus que está cumprindo a lei e o Jesus que está como modelo de filho de Deus. Eu espero que quando você leia Mateus, por exemplo, que você vê Jesus de Nazaré orando Pai Nosso que estás no céu. Jesus, o Cristo, ora como hoje? Como é que ele ia orar? O Pai que está comigo, em mim. Ele disse, Pai Nosso que estás no céu, porque estava como eu e você, humano. Quando ele morre, ressuscita e ascende ao céu, o Pai não está fora de nós agora. O Pai habita em nós agora. Mas vai falar isso no meio religioso. É uma heresia. Nós temos que orar o Pai Nosso. É a oração que Jesus nos ensinou. Jesus de Nazaré ensinou aqueles discípulos judeus que perguntaram como nós temos que orar. Ele ensinou para aquele tempo. Porque ele ainda não tinha feito a obra da cruz. A obra da cruz foi concluída. Quando a obra foi concluída, eu não oro mais Pai Nosso que estás no céu, eu oro Pai, meu Pai, Abba Pai, Paizinho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Venha a nós o teu reino. Muitos lugares eu vejo falando, dizendo assim, que venha o teu reino, que venha, né? O reino veio. Jesus ainda, antes de morrer na cruz, ele disse, o reino está dentro de vocês. Eu sei que nós podemos olhar de outra forma isso, né? Mas não é esse sentido que a maioria dos lugares religiosos olham. Eles querem que o reino de Deus venha e seja estabelecido. Nós não, nós queremos que o reino venha sim, mas venha se manifestar, porque já está em nós. Já está em nós. Você percebe, irmãos, que o entendimento ele vai mudando e vai trazendo outra realidade para nós. Eu não vivo mais o Cristo ressuscitado que orou o Pai Nosso, que está no céu. Eu vivo o Cristo hoje que diz Pai que está aqui agora. Pai que habita em mim, que não tem 1 centímetro, 1 milímetro de distância minha. Inclusive a palavra de Deus diz que eu e Ele, nós estamos unidos com Cristo. Nós estamos unidos. Ele ainda diz, olha, aqueles que o Pai me deu, de modo algum lançarei fora. Quer dizer, é uma separação impossível. É uma separação impossível. Espero que o teu coração hoje vibre de saber essa verdade de Deus.
Que o teu coração se alegre, que você não está nem um pouco na lei ou distante de Deus. Nós não estamos diante de um Jesus judeu. Nós estamos diante de alguém que é o Cristo ressuscitado, que Paulo diz assim para ele: não há judeu nem grego, mas todos são um em Cristo. Aleluia. Olha como muda, irmãos. Isso são alguns textos que eu trouxe aqui, dá para a gente falar uma série de mensagens sobre o Cristo ressuscitado. Mas você vai ver nas cartas Paulo ensinando os irmãos sobre o Cristo que ressuscitou, sobre a ressurreição de Cristo. Junto com você hoje, eu quero sair daqui com o entendimento do Evangelho, que me permita viver uma vida cristã madura e firme na fé. E não uma vida cristã frouxa, uma vida cristã, sabe, de altos e baixos. Porque parece que às vezes Jesus está com a gente, parece que às vezes não está. A gente não sabe identificar o que é a vida na fé, no Espírito, do Cristo ressuscitado, e a vida das emoções. O Jesus de Nazaré chorou. O Cristo ressuscitado não chora. É fé, ele não vive mais emoções, ele viveu emoções. Ele vive agora fé, o Espírito. É outra dimensão. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos retirados do império das trevas. Não é do reino, é do império das trevas. E fomos transportados para o reino, não é império, para o reino do Filho do amor do Pai. É outro reino. Quando nós não aprendemos a fazer essa distinção, tudo para nós aqui, nós vamos querer praticar tudo. A pessoa está lendo Levítico e ela está querendo praticar. Ela está lá em Levítico e ela quer praticar. Porque não tem entendimento de quem ela é. Ela pensa que esse livro aqui ele é brasileiro, é um livro judeu. Esse entendimento do Cristo ressuscitado nos faz ver todos como filhos de Deus. Todos que creem são filhos de Deus. Costumes diferentes em lugares diferentes. Você chega num culto aqui, num culto na África é diferente. Chega num culto na China, como eu coloquei hoje no grupo de líderes ali, é diferente. Porque são costumes. Não são mandamentos para nós andar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse entendimento do Cristo ressuscitado faz parte do que nós estamos iluminando o entendimento para 2025. Porque uma igreja que vive na simplicidade do Evangelho, ela olha para o Cristo ressuscitado. Porque se ela olhar para o Jesus judeu, ela vai ter um monte de coisa para fazer. Se ela olha para o Cristo ressuscitado, ela vai dizer: já está feito, já está pago. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que Jesus fez. Aleluia. Se você anda ainda com o entendimento de Jesus de Nazaré, você também vai andar no entendimento de que você ainda não é uma nova criatura, que você ainda não ressuscitou. Agora, se você anda no entendimento de Cristo, do ressuscitado, você anda no entendimento de que você é uma nova criatura, que você também ressuscitou. Para que eu tenho que saber tudo isso? Para você ser um cristão firme na fé. Se você é um cristão que entende Cristo ressuscitado, então você não vai andar mais em barganha com Deus, você não vai andar mais sobre troca com Deus, você vai viver pela fé, você vai viver no entendimento da graça de Deus, não no entendimento da lei. Nós estamos pregando há vários anos já sobre a graça de Deus. E como eu disse aqui alguns cultos atrás, por não entender o Cristo ressuscitado e o Jesus de Nazaré, algumas pessoas ainda veem, alguns pregadores, que maravilha, esse pregador só mexeu nas emoções, não trouxe nenhuma transformação, nenhuma vida de Deus. Mexe nas emoções, é uma campanha, é uma revelação, é uma corrente, é um monte de coisa para fazer.
É 2, 3 horas de reunião, porque tem que buscar a Deus. Eles não têm o Cristo ressuscitado que habita. Tem e não sabem, né? Mas tem que buscar, tem que fazer, tem que mexer com Deus para Ele se manifestar. Você não está chorando no teu lugar, você não está aí rodopiando, mas você está recebendo palavra de vida, que vai trazer para você noites de sono tranquila, que vai fazer você andar nessa terra sabendo, eu estou reinando com Cristo em vida. Aleluia! Eu reino com Jesus em vida. Eu não sou mais governado pela lei, eu não estou mais na lei, eu morri para a lei, eu vivo agora a graça de Deus na minha vida, a graça que me recebe, a graça que me perdoou, a graça que me tirou a culpa, a graça que me faz viver em novidade de vida, e a graça que me faz viver como Cristo. O entendimento de viver como Cristo é o entendimento de saber que eu estou junto com Jesus e junto com o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele não disse, eu e o Pai somos um? E muitas orações que Jesus fazia, como por exemplo a oração que ele faz uma oração e ele diz assim, eu sei que sempre me ouves, mas eu falo isso por causa da multidão, para que creiam. Olha só, Jesus fazia algumas coisas porque sabia que as pessoas ali não tinham entendimento. Algumas coisas que ele fazia porque eles ainda não tinham entendimento. Ele diz, mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Muitas coisas que nós fazemos às vezes é sem o entendimento. Agora, quando eu entendo, eu pertenço ao Cristo ressuscitado, não ando mais debaixo da lei, não sou judeu, não fico olhando todas as práticas judaicas de Jesus de Nazaré, mas olho sim as práticas de Jesus de Nazaré, que eram sobre o amor, que eram sobre a humildade, que eram sobre ser um filho de Deus aqui na terra, não sobre ser um religioso. Jesus de Nazaré estava cumprindo a lei. Se você quer ser guiado por Jesus de Nazaré, você será um bom religioso, que você vai adorar o templo, porque você vai prestar sacrifício, vai ser um bom religioso. Agora, se você olhar para o Cristo ressuscitado, você vai tomar sua posição de filho de Deus. Você vai andar como um filho de Deus. Sua mentalidade vai ser de filho de Deus. Não vai ser assim, eu não fiz isso aqui, Deus não vai me ouvir. Eu não cumpri essa lei, Deus não vai receber minha oração. Isso é uma mentalidade que é de um bom religioso. Porque o religioso tem que estar fazendo coisa para agradar a Deus. E o filho? O filho, ele não se relaciona com Deus sobre fazer coisas para agradar ou não a Deus. O filho, é claro que ele agrada a Deus e ele faz coisas, mas isso é da sua natureza, não por causa de uma obra da lei. Irmão querido, irmã, saia daqui hoje com o entendimento que você está unida com aquele que ressuscitou. Com aquele que ressuscitou. O Jesus de Nazaré estava sujeito a todas as coisas dessa terra. O Cristo ressuscitado tem todo o poder que foi dado para ele. Você pode andar em novidade de vida, no poder de Deus, se olhar para aquele que ressuscitou. Eu quero terminar essa fala dessa noite dizendo, você já pertence a outro. Não tente andar com mais alguém, porque você já pertence ao Cristo ressuscitado. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus.